noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É muito bom poder estar aqui, apesar dessa noite fria, em que muito provavelmente gostaríamos de estar nas nossas casas, no conforto do nosso lar, com a nossa família, mas estamos aqui, pensando em algo maior. É o que nos traz aqui. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então ler essa parábola que está em Mateus, no capítulo 20, de versículo 1 a 16, pensando como ela se aplica à nossa vida, refletindo sobre o que os Espíritos nos dizem sobre essa passagem de Mateus e quais os ensinamentos contidos nessa parábola. Ela nos traz alguma coisa sobre o interesse versus o desinteresse, a inveja em suas entrelinhas nessa parábola, a boa vontade, a disposição ao trabalho. Então vamos à leitura da parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Vamos então ao entendimento desta parábola. Podemos entender essa história como sendo o pai de família, Deus, a vinha ou universo, os trabalhadores, nós, seres humanos, o trabalho na vinha, o trabalho no bem, as horas, qualquer período de tempo, o salário, a felicidade. Kardec traz a parábola na íntegra, na primeira parte desse capítulo, e na sequência ela traz instruções de 2 espíritos, de Constantino e de Henry Heine. Desses 2 espíritos, ele traz então as instruções. Constantino diz o seguinte: que a diversidade dos grupos de trabalhadores da parábola
indica a diversidade dos seres criados e das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. Então, o que significa a diversidade dos seres criados? Nós, seres humanos, pois que estamos todos aqui encarnados nesse momento, mas estamos cada um no seu momento evolutivo, não estamos todos no mesmo momento evolutivo da nossa jornada individual, pois como seres reencarnantes, temos cada um vivido quantas vidas, não sabemos ao certo quantas, então estamos cada um no nosso momento. Se faz o bem a depender do entendimento de cada um, portanto. Se eu entendo o bem como sendo uma coisa, eu vou fazer aquilo que eu entendo. Outra pessoa pode entender de outra forma, dependendo da sua vivência, do quanto ela aprendeu nessa caminhada, dessa vida e das anteriores. E contanto que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de seus labores, por mais modestos que sejam. Qual é o fruto dos seus labores? Portanto, o salário, a felicidade. Não espera o Senhor que num dado dia todos desempenhem as mesmas tarefas. A meta de todos deve ser a de colaborar cada vez mais na obra divina, mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um de nós. A nós cabe estar permanentemente dispostos ao labor, para que não sejamos como servos imaginados por Constantino, que na passagem ele fala sobre o salário da preguiça, ou seja, a estagnação evolutiva, que eu vou ler para a gente entender. O que ele diz? Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho, se, porém, o trabalhador tivesse se negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se ele tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade eu tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. É isso que Constantino se refere ao salário da preguiça. Vamos pensar na prática. Se, por exemplo, eu fui, na minha vida anterior, uma pessoa muito bruta, com pensamentos voltados somente ao material, fazendo qualquer coisa para me sair bem, seja trapaceando, mentindo, caluniando, extorquindo, enfim. E desencarnei dessa forma. Não consegui evoluir naquela minha vida anterior. Eu sempre me achava certa em tudo e sempre quis tirar vantagem de tudo. Muito bem, desencarnei dessa forma, passei um tempo no plano espiritual, pude entrar em contato com os meus erros, entendi no plano espiritual que eu agi muito errado e pedi uma nova oportunidade a Deus. E não sabemos quanto tempo fiquei ali. E Deus me deu essa oportunidade, reencarnei novamente. Então, estou vivendo uma nova vida. Deus me possibilitou nascer numa família bondosa, caridosa, que me ensinou os valores morais desde pequena, me disse o que era certo e o que era errado. Fui sendo moldada nessa nova vida de uma forma muito diferente da anterior. E isso fez uma marca positiva no meu espírito. E fui crescendo dessa forma. Quando me tornei adulta, no meu trabalho, sempre soube o que era o bem, mas lá no fundo, algo me dizia, é como se ficasse uma voz me dizendo para trapacear, para mentir, porque fazia parte da minha existência anterior, fazia parte do meu espírito. E aquilo ficava como alguém me falando aos ouvidos, e eu resistindo. Lá pelas tantas no meu trabalho, tive a oportunidade de
melhorar, conseguir um cargo melhor, mas não de forma ética, trapaceando. Olho para aquela situação, a minha colega, sabendo da mesma coisa, estávamos eu e ela pensando se iríamos conseguir aquele cargo melhor, mas de uma forma antiética ou não. Eu resisto àquela tentação. Eu não dou ouvidos àquela voz me dizendo para trapacear. Eu consigo segurar meu ímpeto, vamos dizer assim. E a minha colega não. Ela trapaceia e consegue aquele cargo. Pois bem, eu sigo a minha vida, embora um pouco incomodada, mas eu sigo acreditando que fiz o melhor devido aos ensinamentos que recebi da minha família. Essa colega, lá pelas tantas, descoberta e é mandada embora. E eu consigo aquele cargo de forma ética, sem ter trapaceado. Isso mostra o quê? Que eu aprendi alguma coisa, que eu evoluí, que eu cresci, eu não agi no mal. Não quer dizer que nós, se não agirmos no mal, já estamos evoluindo. Não. Mas nesse caso, sim. Porque era o que eu fazia. Eu estava acostumada a fazer isso a minha vida inteira, na minha vida anterior. E nessa vida eu consegui. E fui resistindo. Não que eu não tenha nunca mentido nessa vida, não que eu nunca tenha feito nada errado. Mas eu fui resistindo, eu fui me moldando para o bem. E fui olhando o que era preciso fazer para eu evoluir. Isso mostra, sim, um trabalho no bem. E a partir disso eu fui entendendo o que era preciso. É diferente se uma pessoa que sempre foi muito boa numa outra vida, nunca fez mal, mas era boa, sempre agiu bem. Desencarna, vem nessa encarnação, continua agindo no bem, não faz grandes coisas, mas vai, né? Segue o caminho correto, mas não avança mais do que isso. Não só não faz o mal, mas também não faz o bem. Quem que avançou mais? Né? Nós temos que pensar nisso. Por isso que cada um está no seu momento evolutivo. Não temos como nos comparar. Se eu fiz o bem, eu ajudo um monte de gente, eu faço e aconteço, mas talvez eu precise de mais. Talvez nessa minha vida eu precise avançar muito mais. Por isso que vemos tantas diferenças ainda nas pessoas no nosso planeta. Quando Constantino fala sobre os trabalhadores, que somos nós, os seres humanos, quem são os trabalhadores da última hora? Constantino refere que os bons espíritas são os trabalhadores da última hora. Não somente os bons espíritas, mas também os bons espíritas. E o que quer dizer isso? Que não são todos os espíritas, mas os bons espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, no capítulo 17, nas sessões, o homem de bem e os bons espíritas, que já falamos sobre aqui na nossa casa. Quais são as qualidades dos bons espíritas? Convido a quem não teve ainda a oportunidade de ler, que leia esse capítulo para entender quais são essas qualidades. Há uma diferença aí. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde para a encarnação. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamas para a sua vinha, que é o trabalho no bem, sem que nela quisesseis entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que os resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Outra virtude veladamente evocada pela parábola é o desinteresse,
Conforme já notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho, mas não perguntaram quanto ganhariam. Do mesmo modo, a nossa meta é fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião apareça, e não por cálculo, contabilizando os benefícios que dele nos advenham. Por fim, além da indolência e do interesse, mais um vício parece ser explorado na parábola: a inveja. Vamos recordar aqui o que dizia o pai de família na hora da contratação dos trabalhadores, né? Ele dizia o seguinte: tens mau olho porque sou bom? Aqui, esse ensinamento traz o ensinamento da inveja. Vendo o gesto de generosidade do pai de família, os trabalhadores da primeira hora queixaram-se, muito embora no que lhes dissesse respeito ele houvesse agido com correção. Quanto mais eu olho para as minhas ações, para as correções delas, mais eu avanço. Quanto mais eu olho e me importo, mais eu julgo a atitude do outro, mais eu estou estagnada e alimentando vícios como o da inveja. Por que muitas pessoas ainda se preocupam tanto com as outras, com o que os outros fizeram ou deixaram de fazer? Temos que nos preocupar com o nosso. Como eu estou agindo na minha evolução? Com base no que vimos até agora, a parábola de Jesus procurou salientar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. No plano mais amplo, o trabalho não deve ser entendido como o trabalho de atividades braçais e intelectuais apenas, que proporcionam a remuneração em dinheiro. Toda ocupação útil é trabalho, conforme a resposta à questão 675 do Livro dos Espíritos. Tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho nessa conceituação. A mensagem, portanto, mais evidente é a importância do nosso engajamento nas atividades da vinha, que é o trabalho no bem universal. Ele traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo, do belo, a tranquilidade moral. Sempre resta-nos a possibilidade de agir no bem, pela paciência e resignação, pelos esforços para corrigir-nos, pela gratidão a quem nos auxilie, pelo sorriso de esperança e por tantas outras formas. Quem são os bons espíritas? Os bons espíritas não são os trabalhadores da última hora, excluindo todos os outros homens. São aqueles que passaram em algum momento recente da história da humanidade a trabalhar ao lado de tantos outros na vinha do Senhor. Quantos vieram antes dos espíritas e que semearam o nosso espaço, semearam todos os conhecimentos que ajudam, que alimentam o conhecimento da doutrina espírita. Nós podemos usufruir desses conhecimentos anteriores e que a gente consiga usufruir para o bem, para que a gente avance cada vez mais, para que sejamos esses bons espíritas. A única característica dos bons espíritas, sem excluir os outros trabalhadores, é que agora já superaram aquele período de hospitalização e reaprenderam a trabalhar no bem. E o seu maior salário é este, a bênção de já poderem trabalhar na construção de sua felicidade, demonstrando amor ao próximo e a si mesmo, trabalhando, executando, servindo. Então eu vou ler aqui essa parte que fala sobre isso, que já não é mais de Constantino, e sim do Henry Heine. Ele diz o seguinte: a reencarnação, esse belo dogma,
eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento do que os precederam, como eu falei anteriormente. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Ele finaliza dizendo o seguinte: tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. E os espíritas, que não são considerados bons, estes ainda resistem a trabalhar, ao menos o tanto quanto poderiam. É difícil mensurar, mas é possível examinar o bom espírita quando este entende e vivencia as diretrizes divinas para os homens. Quando se tem o conhecimento e não se trabalha, não se vivencia a caridade, não se trabalha no bem, podemos ver aí um espírita que ainda não avançou. A partir do momento em que começa a reparação de nossos erros, a superação de nossos vícios e conquista de virtudes, vamos avançando, passamos a viver o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Portanto, podemos concluir que os trabalhadores da última hora são todos aqueles envolvidos na transformação do mundo. Grande responsabilidade a todos aqueles que entenderam o seu papel no mundo, para o seu melhoramento próprio e o de todos que o rodeiam. É hora, portanto, de arregaçarmos as mangas e trabalharmos em prol do nosso irmão. Vivemos hoje uma oportunidade ímpar para isso, durante essa pandemia, em que muitos estão desempregados, passando necessidades reais. Quem tem oportunidade, está sendo solidário, está agindo com caridade, consegue olhar para um irmão na rua e ajudá-lo? Não precisamos ir muito longe, não precisamos sair na rua. Aqueles que têm funcionários, que trabalham em casa, os nossos ajudantes, estamos estendendo as mãos a eles? Estamos ajudando com o nosso trabalho, de alguma forma? Estamos vivendo esse chamado da última hora? Somos os trabalhadores da última hora? Somos os bons espíritas? Que no nosso exame íntimo possamos avaliar as nossas ações e pensar como podemos melhorar, para estarmos sempre dispostos ao trabalho no bem. Que possamos começar, se ainda não começamos, esse trabalho tão importante e essa nossa responsabilidade que temos com a humanidade.